E aí, estamos de volta. O Projeto Terra Oculta, para quem não me conhece, sou o Caio. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre alimentação no mundo espiritual, né? Muitas pessoas me perguntaram, mas espírito come? Come. Como o mundo espiritual é feito de uma matéria menos densa, mas tão densa quanto a nossa, se estamos lá nesse mundo, nos encontramos lá nesse mundo, existe tudo que existe aqui. Ou melhor, o mundo físico é uma cópia pálida do mundo espiritual. Ou seja, lá você vai encontrar florestas, você vai encontrar mares, montanhas, ou seja, toda uma geografia, um mundo parecido com a Terra, né? Essas 18 esferas do mundo espiritual. Torna a falar, muitas pessoas falam que são mais esferas. Realmente são mais às vezes, por causa dos mundos transitórios que existem entre essas esferas. Mas enfim, nesse mundo espiritual, o que eu posso dizer, o que eu posso dizer a respeito das minhas lembranças de desdobramento do mundo espiritual, eu me lembro que uma vez eu fui numa cidade em que as pessoas cultivavam, como a gente cultiva na agricultura aqui, plantas, comida em si, né? E você tinha maçã, você tinha tomate, e as pessoas comiam, preparavam sua comida, e tudo de uma maneira muito parecida com a nossa. Se bem que em outras esferas espirituais que eu já visitei, a comida, às vezes, ela é projetada, ou seja, é criada, mentalmente falando, né? Então já não é mais cultivada. Por exemplo, você pensa, ou existem pessoas que são especialistas nisso, que têm uma certa especialidade, são treinados vários anos, estudam vários anos, e conseguem, pensando, criar uma laranja. E as pessoas conseguem comer essa laranja no mundo espiritual, né? Então cada caso é um caso. Em regiões muito inferiores, inclusive, ao consumo de carne espiritual. Agora as pessoas vão falar, mas espera aí, como carne espiritual? Sim. Como nós fazemos aqui no mundo físico, há morte de animais no mundo espiritual, em regiões muito inferiores, e há o consumo de carne no mundo espiritual também, né? E existe toda uma comparação, toda uma similaridade, né, no mundo físico com o mundo espiritual, torna a falar. Existem regiões onde se consomem peixes, por exemplo, em mares espirituais, né? Eu já vi isso ocorrer. E existem regiões também que você não come nada, né? Você tira as suas energias através da luz solar. As plantas tiram através da fotossíntese, né? Então existe espíritos com uma vibração um pouco melhor, né, que aprenderam a se nutrir não comendo mais. E aí que nossos órgãos, nossa fisiologia espiritual acaba se modificando, né, ao longo do tempo, ao longo dos anos que vamos vivendo no mundo espiritual. Às vezes o órgão digestivo, né, o estômago, o intestino, os órgãos que estão responsáveis pela digestão, né, processo digestivo, eles acabam perdendo a sua função, porque deixamos de comer em certas outras regiões, né? Então, existe toda essa diferenciação, dependendo do mundo que você se encontra, no mundo espiritual, né? E a fome é um dos grandes problemas após o desencarne, torna a falar aqui. Muitas pessoas sentem fome, sede, frio após o desencarne, principalmente quando elas se encontram em regiões um pouco inferiores e não sabem o que aconteceu. Estão lá, sem vestimenta própria e sem nutrição própria, e vagando como verdadeiros mendigos no mundo espiritual, infelizmente. Uma situação muito triste, que muitas vezes ocorre no mundo espiritual. E aí que entra a ajuda humanitária da resistência. Até muitos amigos meus me perguntaram, mas a resistência é o quê? É uma organização espiritual? É uma dissidência da Federação Intergaláctica? O que é a resistência? A resistência é um conjunto de várias coisas. A resistência, primeiramente, é uma organização humanitária espiritual. Segundo, realmente ela é algo mais amplo, ou seja, ela é algo que veio de fora do planeta Terra, de outros planetas, né? Se é uma federação galáctica, eu não sei. Me parece que tem ligações com outros orbes, outros planetas, né, que vêm da constelação de Lira. Porque a resistência, basicamente, ela foi criada através do tronco humano no universo. Existem outros troncos, o tronco réptil, ou outros troncos de seres que são humanoides, mas não pertencem ao tronco humano, né? Mas enfim, então é isso aí.
A alimentação no mundo espiritual, ela é feita de várias maneiras e é feita de maneiras que caracterizam a determinada esfera em que nos encontramos. E existem até certos locais que existem verdadeiras indústrias do alimento. Muitos locais no mundo espiritual você não vai que nem aqui no mercado e compra comida. A comida ela está ali para todos, ou seja, todos podem ir lá num certo local e buscar a sua comida. Em algumas esferas espirituais existem locais com verdadeiros supermercados, mas você não precisa pagar para retirar a sua comida. Você vai lá e retira aquilo que é necessário. E as pessoas sabem aquilo que elas precisam e não desperdiçam a comida. Ao contrário do que muitas vezes ocorre aqui no planeta Terra. Se a gente observar, nós desperdiçamos muita quantidade de comida, infelizmente, no planeta, enquanto 800 milhões de pessoas no planeta passam fome, né? E um exemplo disso é o país que eu moro, aqui na Inglaterra. Se desperdiça muita comida, muitos vegetais, por exemplo, no mercado, são jogados fora porque, a nível cosmético, eles não estão dentro dos padrões que o mercado aceita. Não porque estão podres ou se encontram de uma maneira passada, mas porque há uma manchinha aqui na cenoura, uma batata, e toneladas de comida são jogadas fora aqui no mundo físico, principalmente aqui na Europa. Uma situação muito triste. No mundo espiritual isso ocorre também, mas de uma maneira menor em certas regiões, no mundo espiritual. E as pessoas vão nesses locais, nesses mercados, pegam aquilo que elas precisam e retornam aos seus lares no mundo espiritual. Até um sistema muito, assim, vamos dizer, uma mistura de um sistema socialista, né, no mundo espiritual, em que as pessoas, todos têm acesso à educação, todos têm acesso à alimentação, todos têm acesso à moradia, de uma maneira ou outra. Não em todas as regiões espirituais, estou a falar, em algumas regiões espirituais um pouco melhores de vibração espiritual. Existem regiões inferiores, uma situação muito miserável, em que muitos seres humanos se encontram numa situação muito triste, né, deplorável. Como em certas situações também no mundo físico encontramos seres humanos vivendo em situações totalmente de falta tudo, falta água, falta moradia, falta comida, falta tudo, em regiões na África, em regiões da seca do Nordeste do Brasil, por exemplo. Isso ocorre também no mundo espiritual. Existe essa diversidade de regiões, diversidade de locais. Mas enfim, é isso aí. Sobre a comida, é isso que eu gostaria de falar nesse vídeo, né? Alimentação espiritual, né? Eu realmente, particularmente, algumas pessoas vão me perguntar: você já comeu em desdobramento? Já. Muitas vezes após certas missões da resistência, nós temos certos refeitórios no mundo espiritual onde você toma um chá, come uma maçã, enfim, você se refaz naquele desgaste espiritual que você fez, que você teve, aliás, em certas missões que realizamos na espiritualidade, para evitar que quando acordamos no mundo físico, acordamos cansados, né? Ou seja, sem energia. Então há necessidade de comer no mundo espiritual após essas missões, dependendo do local que nós atuamos, né? Enfim, é isso aí. Então espero que gostaram do vídeo sobre alimentação espiritual, né? Aliás, só tiro de curiosidade também, agora me lembrei, e é nesses refeitórios na espiritualidade, junto à resistência, que o Projeto Terra Oculta foi criado, né? O Projeto Terra Oculta foi criado através de conversas que tive com colegas meus na espiritualidade, me deram essa ideia e falaram, bom, e levaram junto a certas administrações na resistência, pediram apoio, e por isso que hoje em dia muitas pessoas trabalham no Projeto Terra Oculta, não só no mundo físico, como no mundo espiritual também. Então um grande abraço, espero que gostaram, tenham uma boa semana e continuem mandando suas perguntas para o Projeto Terra Oculta. Então até mais, pessoal, um grande abraço e tudo de bom.